Pessoal, estamos começando aqui o nosso curso de Direito Previdenciário. De acordo com o edital passado do INSS, nós vamos dar ênfase e nós vamos começar a partir da parte de Seguridade Social. Perfeito? Olha só, olha bem no quadro. Para estudar Direito Previdenciário, nós vamos usar como base a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, chamado vulgarmente de Constituição Federal de 88. Lá nós temos uma parte destinada à Seguridade Social, e a Seguridade Social tem como finalidade angariar os recursos que irão financiar a Previdência Social. Então, por base nisso, vamos dar uma olhada no que diz o texto constitucional. Olha só, no artigo 194, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos. Olha como isso é extremamente importante para uma prova. Ela garante assegurar para você o direito à saúde, também o direito à previdência social. Então, quando você fala de Seguridade Social, você vai lembrar que Seguridade Social nada mais é do que o dinheiro e as regras que buscam a financiar a saúde, a previdência social e a nossa assistência social. Então, de acordo com a Constituição, a partir do seu artigo 194, a Seguridade Social compreende a saúde, a previdência e a nossa assistência. Bem, olha só, quando a gente fala de Seguridade Social, vamos dar ênfase aos seus princípios, tá joia? Esses princípios, nós temos que tomar muito cuidado, que nós temos os princípios da Seguridade Social e depois nós vamos ter os princípios da Previdência Social mais à frente. E outra coisa importante, mais à frente eu vou botar esses princípios dentro de exercícios. Então vamos estudar detalhadamente cada um desses princípios, perfeito? Nesse primeiro momento, eu quero que vocês conheçam quais são os princípios da Seguridade Social. O primeiro princípio que nós vamos ter aí, a universalidade de cobertura do atendimento, tá? Lembra que todos são iguais e a ideia é igualar esse atendimento. Outra coisa importante, a uniformidade e a equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Note que nós tivemos mudanças e a Constituição de 88 trouxe uma equiparação entre os trabalhadores urbanos e rurais. Lembramos que há muitos anos atrás os rurais tinham um tratamento diferenciado, o valor era bem menor, muitas vezes menor que o valor do salário mínimo. A Constituição de 88 trouxe um patamar de igualdade aos trabalhadores rurais, chamados hoje de segurados especiais. Outro ponto importante que nós temos aí, a seletividade e a distributividade na prestação de benefícios e serviços. Isso é extremamente importante. Olha só, os recursos da Previdência eles são extremamente limitados, mas os seus gastos não. Então existe uma importância em determinar o que é mais importante, a Previdência, a assistência social e a saúde. Lembro que esses princípios nós serão utilizados tanto na saúde, na Previdência e na assistência. Mais à frente, nós vamos ver os princípios da Previdência, são parecidos. Tá joia? Mas tome muito cuidado que existem os princípios da Seguridade Social e os princípios da Previdência Social. Um outro princípio que nós temos aí, irredutibilidade do valor dos benefícios, tá joia? Nós vamos ver mais à frente que essa irredutibilidade protege o valor real do benefício, em que esse benefício não poderá ser reduzido. Com o passar do ano, ele vai sofrer reajustes, tá? Em cima do NPC, mas isso nós vamos ver na nossa aula propriamente de Previdência Social. Outra coisa importante aí, equidade na forma de participação de custeio. Um outro ponto, a diversidade na base de financiamento. Como eu falei para vocês, a Seguridade Social ela vai atrás dos recursos, do dinheiro que financia saúde, previdência e assistência social. Um outro ponto importante aí, caráter democrático, descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do governo e dos órgãos colegiados. Extremamente importante. Vamos agora propriamente o seguinte. Quem financia a Seguridade Social? De onde que vem esse dinheiro? Repare que a Constituição deixa um artigo totalmente especial para isso, no artigo 195. Ele diz o seguinte, que os recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Isso é extremamente importante. Olha só, nós chamamos de custeio.
Esse dinheiro será utilizado na Seguridade com a finalidade de manter a saúde no Brasil, com direito a financiar também a Previdência Social e também os programas do governo dentro das regras da assistência social. Então, olha só, primeira base de financiamento, nós vamos encontrar aí do empregador, isso é importante, da empresa e da entidade a ele equiparada na forma da lei. Inclusive sobre a folha de salários dos demais, o quê? Rendimentos do trabalhador pago ou creditados a qualquer título, pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Bacana, vamos falar desses contribuintes, da receita e do faturamento e também do lucro. Extremamente importante, então, que a Seguridade Social será financiada em cima do empregador sobre a folha de salários e os demais rendimentos do trabalhador pagos ou creditados a qualquer título. A pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, receita ou faturamento ou do lucro da sua empresa. Outra coisa também, extremamente importante, destaco aí para vocês esse ponto. Esse ponto é a base do nosso estudo para a Previdência. Temos regras importantes aí quanto à Previdência. E nesse momento nós vamos falar sobre quem financia. Você, o trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedida pelo regime geral da Previdência Social. Então, nesse momento, vamos tecer algumas explicações importantes a título de prova. Primeiro, você sabe que a Previdência, nós estamos falando aqui do regime geral da Previdência Social, certo? Que estará regido através de uma autarquia, o INSS. Quando a gente fala desse regime, nós vamos dividir isso em dois tipos de segurados. Você tem o segurado, chamado de segurado obrigatório, extremamente importante lembrar disso, e você tem um segurado, chamado de segurado facultativo. Quando eu falo de segurado facultativo, você vai lembrar da dona de casa, perfeito, um segurado facultativo, o estudante, aquele que a partir de 16 anos, salvo aquele na condição de aprendiz, que é uma regra distinta a partir dos 14 anos. Você, que era um trabalhador, carteira assinada, perdeu o emprego, venceu o prazo que nós vamos chamar de graça, você ainda pode continuar sendo um segurado. Basta você se tornar um segurado facultativo. Importante. Significa que se você é um trabalhador de carteira assinada, perde o seu emprego, você goza de um benefício, que é a graça. Você ainda se mantém segurado no INSS por 12 meses. Perfeito? Mas no 13º mês, aí você terá que exercer atividade laborativa. Caso você não exerça atividade, você poderá se tornar um segurado facultativo e gozar das proteções da Seguridade Social e da Previdência Social. O que nós temos aqui? Entre os segurados obrigatórios que vamos tecer comentários sobre o artigo constitucional. Quando você fala de segurados obrigatórios, você tem um segurado chamado de contribuinte individual. Perfeito até aí? Pessoal de casa, contribuinte individual. Outra coisa que nós temos aí, o empregado. Você, um empregado. Além do empregado, nós temos aqui um empregado doméstico. Você também vai encontrar o trabalhador avulso, que mais à frente no nosso curso nós vamos estudar cada exemplo, cada tipo de contribuinte segurado obrigatório. Então você tem um contribuinte individual, você tem um empregado doméstico, trabalhador avulso e no caso trabalhador rural, nós vamos encontrar aqui o segurado, chamado de segurado especial. Esses aqui são os nossos contribuintes, tá? Os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Então, esses pessoal aí são os contribuintes da Seguridade. Todos eles contribuem. Claro que o segurado especial, nós vamos ver aqui as formas de custeio, quanto um contribuinte individual paga, quanto o empregado paga, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, especialmente o segurado especial, como é que funciona a sua contribuição, que é diferenciada dos demais. Mas um ponto importante, voltando naquele inciso constitucional, olha só o que ele diz pra gente aí. Apagando aqui o quadro. Apagando aqui. Novamente. Quando a gente falou dos trabalhadores e os demais, o quê? Segurados. Da Previdência Social. Então, quando a gente fala trabalhador e os demais segurados, falamos do contribuinte individual, trabalhador avulso, empregado doméstico, segurado especial. Não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e
pensão. Então, vamos destacar um outro ponto importante em prova. Como assim, Ricardo? Bem, nós vamos encontrar que quem hoje se encontra sob um benefício, certo? Nesse caso aqui, nós vamos falar quem está na condição de aposentado pelo regime geral da Previdência Social, diferente dos aposentados, tá? Diferente dos aposentados de regime próprio de Previdência Social. Quem está aposentado? Você pode ser um aposentado hoje, como veremos mais à frente no nosso curso, por invalidez. Você pode ser um aposentado hoje por tempo de contribuição. Você pode ser um aposentado hoje por idade. E você pode ser um aposentado hoje, chamado de aposentadoria especial, não é? Trabalhou com material radioativo, trabalhou como raio-x, trabalhou em minas. Você pode se tornar um aposentado especial. Nesse exato momento, se você está um aposentado por invalidez, tempo de contribuição ou idade especial, você não contribui mais à Previdência Social. Você estará isento de contribuir à Seguridade Social. Então, quem está aposentado hoje não contribui. Diferente dos servidores, que têm regime próprio de aposentadoria. Quem tem regime próprio de aposentadoria, mesmo na condição de aposentado, contribui. Claro, hoje o teto do INSS, sabemos hoje que está em R$ 4.390,24. Importante ressaltar que a reforma da Previdência determinou que a mudança no artigo 40 da Constituição, quem está aposentado pelo regime próprio de Previdência hoje é contribuinte. Mas lembra que esses servidores, eles aposentam, muitas vezes eles aposentam acima do teto. E aí temos algumas observações a tecer. É importante você lembrar que o teto hoje, R$ 4.390 em 2014, perfeito? Todo ano esse teto sofre variações, então para 2014, R$ 4.390. Para 2015 vai sofrer alteração. O que você vai destacar é o seguinte: se eu sou servidor público e me aposento hoje para um regime próprio de previdência e minha remuneração de aposentadoria é R$ 5.000, eu vou contribuir ao INSS, mas em cima do valor que exceder o teto. É importante lembrar que eu não vou pagar em cima dos 5.000, mas somente dos R$ 610 aí que excediu o teto. R$ 609,76. Perfeito até aí? Nesse caso, quem está aposentado pelo regime próprio de previdência, hoje é contribuinte da Seguridade Social e irá fazer por toda a sua vida, por quanto ele recebeu o benefício da aposentadoria. Diferente dos aposentados por invalidez, tempo de contribuição e idade especial que estão no regime geral de previdência. Mas, Ricardo, todo servidor público tem regime próprio? Não. Lembro que nós temos aí 5.570 municípios, nós temos aí 27 unidades da federação, sem contar os servidores federais. Nesse caso, muitos municípios não fizeram lei regendo o regime de aposentadoria de seus servidores, então mais de 3.000 municípios no Brasil não têm regime próprio. Então os servidores desses municípios que não têm regime próprio, eles entram no regime geral da Previdência e entram como contribuintes, na condição de empregado. Perfeito até aí? Então o que nós vimos no artigo constitucional? Que o aposentado hoje, por invalidez, tempo de contribuição, idade e especial, que está pelo regime geral de Previdência Social, não contribui à Seguridade Social. Em contrapartida, os servidores aposentados pelo regime próprio de Previdência contribuem à Seguridade Social. Outra coisa importante aí, lembro, caso você, servidor público, tenha tempo para se aposentar e idade, você faz uso de uma gratificação, que seria o valor da Seguridade Social. Por permanecer trabalhando, nós vamos pagar para você o valor da Seguridade Social para evitar que você se aposente, estimulando que você continue a trabalhar. Perfeito até aí? Mas lembrando que todos os servidores públicos têm que se aposentar compulsoriamente aos 70 anos. No futuro pretendem acabar com isso, mas os servidores públicos têm esta regra que se aposentam compulsoriamente aos 70 anos. Então, voltando aqui,
Ele fala pra gente que os aposentados do regime geral de previdência social, ou seja, o nosso INSS, vai aposentar invalidez, tempo de contribuição, idade e aposentadorias especiais, perfeito? Esse pessoal não contribui à Seguridade Social. Além disso, existe também um outro aqui que é um beneficiário. Os beneficiários, sua esposa, seus filhos, mães ou irmãos menores que 21 ou inválido e filhos menores que 21 anos, eles podem receber uma pensão. E quem recebe a pensão, chamada pensão por morte, a pensão por morte, nesse caso também o valor da pensão não incide contribuição à Seguridade Social. Extremamente importante lembrar quem é isento. Então quem está isento hoje? Quem está regido pelo regime geral de previdência, se encontra aposentado em qualquer uma destas regras ou que esteja recebendo pensão. Nesse caso, pelo regime geral da Previdência, ele não contribui à Seguridade Social. Já quem está pelo regime próprio de Previdência Social, nesse caso, contribui todo aquele valor que excedeu o teto, que hoje, em 2014, é de R$ 4.390. Mais um pouquinho. Outros contribuintes à Previdência. Então, vamos aqui. Outros contribuintes à Previdência. Quando a gente fala de contribuintes à Previdência, nós temos aqui do trabalhador, como nós vimos, pensão concedida pelo regime geral da Previdência Social e também sobre a receita de concursos de prognósticos, tá? As loterias. Então, quem não sabe o que é concurso de prognóstico, você destaca aí pra gente as nossas queridas loterias. Além disso, sobre importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a ele se equiparar, também contribui. Perfeito até aí? Um ponto importante aí pra gente, no artigo 195 da Constituição, parágrafo 6º, pra gente destacar um ponto aqui. Olha só. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorrido 90 dias da data da sua publicação da lei que o houver instituído ou modificado. Então, tanto instituir como modificar. Não se lhe aplicam o disposto do artigo 150, inciso 3, a linha B, que é um dos princípio da anterioridade. Bem, vamos entender o que vem ser esse princípio da anterioridade aí pra gente. Nós temos também alguns autores que chamam o princípio da anterioridade noventena, do mesmo ano legal, mas vamos tentar destacar isso aqui para ficar bem claro. O que você vai gravar pra gente numa prova de direito? Olha só. Qualquer alteração, modificação, tá? Majoração de valores quanto à Seguridade Social. Então, qualquer novo aumento de alíquota da Seguridade Social, tá? Primeiro tem que ser feito mediante uma lei. Esta lei, quando ela for publicada, ela só vai poder produzir efeitos, ou seja, só vai poder cobrar este valor após 90 dias da sua publicação. Ou seja, toda majoração da instituição de novos tributos para a Seguridade Social, ele só vai poder produzir efeitos após 90 dias. Princípio da noventena. Perfeito? Então, se eu crio hoje, ela é publicada hoje, você joga 90 dias. Um detalhe importante. Você vai colocar a título de observação no seu caderno que ela pode ser cobrada no mesmo ano em que foi instituída. Isso que é importante numa prova de direito constitucional. Aplica-se a noventena, mas não se aplica a anterioridade quanto ao ano. Significa que o princípio quanto ao ano da anterioridade aqui, adotada no mesmo ano, é o seguinte: se eu crio esse imposto em fevereiro deste ano, crio esse novo tributo que aumenta a Seguridade Social em fevereiro, eu posso cobrar após quanto tempo? 90 dias. Perfeito? Mas, Ricardo, e o que é o princípio da anterioridade quanto ao mesmo ano? Se fosse aplicado esse princípio, se ele fosse criado em fevereiro,
ele só poderia ser cobrado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Então, quando você fala de Seguridade Social, aplica-se a noventena, mas não se aplica a anterioridade. Alguns tributos, sim, se aplica a anterioridade, outros não se aplicam a noventena. Mas para a Seguridade Social, aplica-se o princípio da noventena. Publicou hoje, aguarda 90 dias para produzir efeitos. Mas pode ser cobrado no mesmo ano? Pode ser cobrado no mesmo ano. Ricardo, e se isso for publicado em novembro? Bem, note, se for publicado em novembro, você vai jogar 90 dias, vai cair no outro ano, mas não é o princípio da anterioridade, é o princípio da noventena. Perfeito até aí? Então é importante lembrar que qualquer majoração quanto à Seguridade Social, tá? Contribuições sociais. Então repara que está previsto na Lei Maior do Povo Brasileiro, a Constituição Federal, que as contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorrido 90 dias da data da sua publicação da lei, que se houver instituído ou modificado. Pode ser para majorar ou reduzir, não se lhe aplicando o disposto do artigo 150, que é o princípio da anterioridade, ou seja, não poderá produzir efeito financeiro no mesmo ano. No caso da alteração da Seguridade, pode ser produzido no mesmo ano, mas respeita-se os 90 dias. Mais um pouquinho pra gente aí. Olha só. Quando a gente fala do pessoal que contribui à Seguridade Social, vamos destacar aqui um pessoal especial pra gente. Olha só, isso aqui vai perseguir todo o curso. Tá? Nós temos um segurado, tá? Vou destacar para vocês aqui, chamado de segurado especial. Tá? Esse segurado especial, o produtor, o parceiro, o meeiro, arrendatários rurais, o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam sua atividade em regime de economia familiar. Nós vamos ver também que os filhos também poderiam entrar nesse regime mais à frente. Sem empregados permanentes, friso a vocês a regra, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota, tá? Nós chamamos de forma de custeio. Essa forma de custeio da Previdência, nós vamos colocar, ele contribui com 2% mais 1% de seguro, então vamos botar aqui 2,1%. Só que essa alíquota sobre o resultado da comercialização da produção farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, vamos ter que destacar isso aí. Esse segurado especial, ele requer muito estudo, realmente dá para fazer inúmeras questões de prova sobre isso, então eu preciso que vocês tenham muita calma aqui. Olha só, vamos aqui para uma página em branco, para a gente poder aqui destacar alguns pontos. Bem, primeiro ponto. Sabemos que nós temos, primeiro ponto aqui, o segurado obrigatório, daqueles segurados obrigatórios que eu destaquei para vocês até pouco tempo, contribuinte individual, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial. Nós vamos pegar aqui somente deles o segurado especial, que ele requer todo um estudo. De acordo com a Constituição, o segurado especial ele não vai contribuir todo mês. De acordo com o que nós vimos no inciso, ele contribui, repara, ele contribuirá para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da sua comercialização. Vamos lá, produtor rural produz todo mês? Em regra, não. Em regra, ele planta e ele colhe a cada 3, 4, 5 meses e aí ele vai lá, paga o imposto em cima da comercialização da sua produção. Então pode acontecer de um mês ele fazer somente 2 contribuições, 3 contribuições. E isso aí pra gente requer todo um estudo. Por que todo um estudo? Reparem. No caso do nosso produtor rural, segurado especial, ele tem direito a benefícios. Bem, no caso dele, o segurado especial, o segurado, nós podemos ver que ele teria direito à aposentadoria. Perfeito? Ele teria direito à aposentadoria. No caso, ele tem aposentadoria, por exemplo, nós podemos contar em aposentadoria por idade, que é a mais utilizada. Perfeito? Pelo esse segurado. Ele tem também direitos, por exemplo, a auxílio, como o famoso auxílio doença.
é um benefício. Também tem direito a um auxílio, se for o caso, o auxílio acidente. Além de, como segurado, poder receber salário. Que salário? Salário família. Perfeito? E também o salário. Na verdade, perdão, o segurado especial, ele não goza do salário família, mas sim o salário maternidade. Então, muita calma aqui. Nós vamos ter o salário maternidade. Além dos seus dependentes. Os seus dependentes, por ele ser um segurado, ele tem direito a benefícios, então ele vai ter direito, os seus dependentes, a o famoso auxílio, mal compreendido pela sociedade, auxílio reclusão. Perfeito? Nós vamos entender mais à frente cada um desses benefícios, cada segurado, cada tipo de aposentadoria que esse segurado vai ter direito, a cada segurado. Você também vai ter aqui a pensão por morte. Então, o primeiro ponto que nós estamos vendo, que um segurado obrigatório, ele vai ter direito a chamar de segurado especial, tá? Ele vai ter direito a seguro como aposentadoria, o segurado vai ter direito à aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, salário maternidade. E também aos seus herdeiros, seus dependentes, terão direito a sua esposa, por exemplo, seu cônjuge, terá direito ao auxílio reclusão e à pensão por morte. Lembrando, ideia que nesse segurado nós estamos falando de um segurado de baixa renda, que é uma característica importante. Nesse caso, primeiro ponto constitucional ali, o produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário rurais, o pescador artesanal, bem como o respectivo cônjuge, que exerçam sua atividade em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização, produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então nós vamos referindo ali a famosa Lei 8.213. No caso, o que a lei traz de benefício para ele? Observe. Nesse caso, se ele quiser se aposentar, tem direito à aposentadoria? Tem. Só que para ele se aposentar, no caso do segurado especial, ele tem a aposentadoria aqui, vamos botar aqui, por idade. Em caso do homem, ele vai apresentar para a gente 60 anos e no caso da mulher, 55 anos, porque como nós vamos ver, a sua idade é reduzida em 5 anos dos demais trabalhadores. No caso do homem, 60 e mulher, 55. O que tem de importante nisso? Para que ele tenha direito a esse benefício, não basta ter somente a idade. Ele vai ter que apresentar, junto a isso, 180 contribuições. Então, para ele gozar do benefício como aposentadoria por idade, não basta ter só 60 anos homem e 55 anos mulher. Ele vai ter que apresentar 180 contribuições. Pelo menos 15 anos aí de contribuição. Lembra vocês que ele contribui todo mês? Você, empregado, todo mês você contribui. Nesse caso, em 15 anos de trabalho, direto aí, está claro que você já tem 180 contribuições. Deixa eu ver se eu entendi. Você começa a trabalhar com 20 anos. Você contribui aí a Previdência por 180 contribuições, 15 anos. Aos 35 para de trabalhar. E quando você chega lá na Previdência aos 60 anos, você pode se aposentar por idade. Porque você tem as 180 contribuições. Diferente de o nosso segurado especial. Porque ele não contribui mês a mês. Nesse caso, ele produz, vai lá e comercializa, ali ele paga o imposto. Então, Ricardo, como é que funciona isso? Será contabilizado como uma contribuição a primeira e será contabilizada as contribuições seguintes. Ou seja, mesmo que ele fique 3, 4 meses, quando ele vinha contribuir, é contabilizado como se ele tivesse contribuído todo o período. Mas, Ricardo, isso é injusto com os demais trabalhadores? Sim, mas a ideia da Seguridade é atender riscos sociais. E ele é um trabalhador especial. Mas lembra vocês que a aposentadoria dele nada mais vai ser do que de um mero e simples salário mínimo. Então, por conta disso, por ser uma aposentadoria diferente, a base de aposentadoria dele será um salário mínimo. Voltamos já.